Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, é tempo de esperançar. Estamos aí, hoje, dia 28 de dezembro, dia dos Santos Inocentes. Chegou alguém, José Ricardo. Ô José Ricardo, paz e bem. Hoje é dia de Santos Inocentes, é dia 28 de dezembro. Nós estamos aí fazendo uma das últimas lives do ano. Aproxima-se aí o momento da gente, vamos acompanhar e vamos ver que bicho dá. Eu estou sempre correndo atrás das confusões, dos problemas. Hoje eu dei plantão, acabei de chegar. Não tem nem 10 minutos. E assim, a gente começa a ver sinais de piora dos quadros respiratórios. A gente ainda não tem informação fidedigna, então estamos aí. A Ômicron definitivamente já chegou em São Paulo, está chegando aqui. A gente não tem informação segura, mas pelo jeito está começando a estourar aqui. Que vale é que a nossa população está bem, Então acredito que a gente vai ter aumento no número de casos, mas não vai ter um aumento significativo do número de internações. O problema é que, vamos dizer assim, o pessoal está vigiando a internação, e isso aí não vai mostrar da doença, mas facilita de aparecer variante. Bom, a gente não pode fazer nada, não tem como a gente controlar tudo, Vamos só esperar, vamos rezar para a gente não ter uma situação ruim, e tocar em frente. Não dá para a gente ficar parado, desesperado à toa, não. Daqui a pouco a gente vai começar, Estamos aí às beiras do momento que a gente vai apesar de ser uma leitura assim difícil, porque não é fácil, gente. Essa história não é fácil. Eu tendo às vezes a pensar até assim, quão difícil deve ter sido para as pessoas envolvidas. E como essa passagem de hoje nos chama atenção para nós, no momento que nós estamos. Como isso é importante a gente pensar mesmo qual é o tipo de prática religiosa que a gente está tendo. Qual é o tipo de seguimento de Jesus que a gente está tendo frente a uma leitura como essa. Chegou mais alguém? Estou tentando aqui acenar para você, mas está começando. Vamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio da proclamação do Evangelho
segundo Mateus. Depois partiram, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes, para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamarei meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos, ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grande grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. O relato dos santos inocentes que hoje nós celebramos não é um relato novo. Certamente, todo mundo que ouviu essa live, que está ouvindo e que ouvirá essa live, já ouviu essa história. Não é uma história nova. Nós vemos aqui que ela é escrita por Mateus, então Mateus faz questão de mostrar as profecias que confirmam que Jesus é o Messias, porque ele escreve para os judeus e os judeus conhecem e acreditam nas profecias. Beleza. Mas o que diz para nós os santos inocentes? Ontem eu falando de São João Evangelista, eu falei do compromisso com o amor. E hoje eu falo da necessidade de cuidar dos inocentes. Talvez fosse melhor até falar cuidar dos indefesos. E isso, para nós hoje, em 2021, em 28 de dezembro de 2021, tem um monte de significados. Porque observa bem, algumas coisas que passam despercebidas. Magos. Mas você lê o Evangelho, você vai ver que não são reis, são magos. É claro que provavelmente seriam pessoas de outra religião com conhecimento dos astros, né, porque eles seguiam por uma estrela, que vem ao encontro de... Talvez fossem hoje em dia, mas eram astrólogos com algum poder aquisitivo, algum conhecimento, e que vieram saudar a Jesus. E eles iam ser usados para causar o mal. E aqui a gente já tem uma lembrança que as pessoas podem usar a religião para causar o mal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Segunda coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, e isso é muito importante, é que José, ele recebe o anjo vira para José e fala assim: olha, leva o menino e a mãe para o Egito. Ninguém tem dúvida que José era um homem de fé. Ninguém tem dúvida que José era um homem que seguia a Deus. E ele não tentou o Senhor teu Deus. Ele não virou e falou assim: não vou fazer isso não, porque eu confio em Deus. Não, ele imediatamente pegou e levou para o Egito.
E aqui eu me lembro de um monte de pessoas que estão em crises migratórias, desalojados, pessoas que perderam tudo ou não têm, por algum motivo, condição de viver em suas casas. Sabe, de vez em quando eu falo assim, Jesus foi um perseguido político e as pessoas... Bernardo, isso que está falando absurdo, não faz nenhum sentido. Não faz. É exatamente quando ele vai para o Egito. Jesus se torna um imigrante, um estrangeiro, um forasteiro. Porque ou ele saía dali, ou a sede de poder ia causar a morte dele. Não a sede de poder dele, mas a sede de poder em volta dele. E essa sede de poder, essa necessidade de se manter no poder é tão grande que Herodes faz o que pode ser considerado o absurdo dos absurdos até para os mais tiranos, os mais sanguinários indivíduos que eu penso até hoje. Assim, ele atentou contra o futuro da nação. Quando ele massacra todas as crianças de 2 anos ou menos daquela região de Belém e cercanias, ele está pondo em risco todo o futuro daquele povo. E aqui a gente tem que pensar como essa sede de poder desmedida se transforma numa pulsão de morte, num desejo de matar. E aí, nós que seguimos Jesus, temos que nos contrapor a isso e dizer, não, isso não está certo. Nada que ponha em risco a vida do ser humano é certo, é justo. Entendam isso. Talvez a gente não tenha o poder de enfrentar os poderosos. A gente não pode enfrentar o violento com a mesma arma que o violento. Inclusive, Jesus fala isso. Não resistis ao malvado. Se ele te bater na face direita, oferece. Se ele te bater na face esquerda, oferece a direita. Sabe, Jesus está falando que a gente vai ter que enfrentar o mal, mas às vezes não com a mesma violência que o mal, não com as mesmas armas que o mal, porque eles são mais malvados do que nós, são mais poderosos do que nós, eles são mais fortes do que nós, mas nós devemos enfrentá-los. Nós devemos enfrentá-los por causa de mulheres como Raquel, que está aqui no final. Raquel chora, filhos. Eles não existem mais. Na realidade, dentro de tamanho sofrimento, não há consolo. Sabe, a gente tem que entender que se a gente não se compromete, né, com o amor, se a gente não cuida dos inocentes, não vai ter como ter consolo depois. Não, mas Bernardo, Jesus consola todos, sim, Jesus consola todos, mas nós vamos nos sentir consolados quando nós não cuidamos dos inocentes e dos que perdem tudo. Entendem isso? É muito complicado essa realidade. Então, a gente tem que ter essa clareza e dizer objetivamente, né? Dizer muito claramente, nós não concordamos com isso e vamos nos colocar contra. Às vezes a gente não vai ter força,
mas a gente tem que ter posição, a gente tem que ter a coragem de dizer que tal coisa está errada. Tal coisa não pode ser assim. Tal coisa não é aceitável. Mesmo que nós não possamos vencer essas batalhas, nós não podemos também nos omitir. Nós não podemos virar e dizer, não, fazer o quê? Nós devemos manifestar, sim, o nosso repúdio. Sempre que a vida do ser humano estiver sendo colocada em risco, nós devemos dizer, isso não está certo. E se esse ser humano é uma criança, é um ser indefeso, é um ser limitado de sua capacidade de se proteger, aí mesmo é que nós temos que bater o pé. Aí mesmo é que nós temos que dizer, não, não pode, isso está errado, isso tem que ser repensado. Sabe, e isso não se aplica só às crianças. Nós temos uma onda de fazer o que eles chamam de arquitetura hostil. Né? Nós já temos a indecência, o absurdo, o testemunho da indignidade que são pessoas morando na rua. Né? Pessoas que estão em situação de rua, porque na verdade ninguém mora na rua. As pessoas estão sem moradia. E aí, para completar isso, as pessoas fazem uma arquitetura para tornar a vida das pessoas que estão na rua ainda pior. Ou seja, não basta eu ter uma sociedade egoísta, uma sociedade hipócrita, uma sociedade assassina que coloca as pessoas na rua. Eu preciso criar condições que a vida delas seja mais sofrida ainda. Não basta eu ter problema de assistência à saúde no Brasil. Eu tenho que criar mecanismos onde eu desvio o dinheiro dessa assistência para comprar bens fúteis ou bens supérfluos ou bens inúteis, né, para que as pessoas tenham menos assistência ainda. Não basta eu ter falta de medicações para as crianças. Eu tenho que ainda dificultar mais e tentar que elas não recebam medicações. Que as pessoas não tenham acesso à educação e cultura. Eu tenho que destruir os locais onde elas podem ter acesso, eu tenho que diminuir o financiamento delas para que elas tenham menos acesso ainda. Pessoal, essas estruturas de injustiça, de desigualdade, essas estruturas de maldade são tão terríveis que elas são em si um pecado. É como se nós tivéssemos hoje um novo Herodes, que é um conjunto de ações feitas para levar à morte as pessoas. E aí mata-se uma série de pessoas que não tem nada a ver com isso. Em 1891, Papa Leão XIII já falava que existia pessoas que viviam numa miséria absolutamente merecida, que deveriam ser urgentemente ajudadas. Então, nós temos que repensar para que a sede de poder, para a sede de ter, para a sede de obter mais, de conseguir mais, de consumir mais, não seja a sede de matar o meu irmão, a minha irmã. Porque isso é o que nós temos hoje.
Não é o Herodes, ele não está largado lá na história no ano 0, 1, 2, 3, 10. Não. O Herodes está presente hoje, em 2021, na cidade em que você que está ouvindo essa live mora. Porque ele mata as crianças com menos de 2 anos. Mata algumas no útero, por falta de assistência. Mas ele mata também todas as outras pessoas. Ele compromete toda uma geração, como Herodes fez lá. Só que aqui, ele pode até estar personificado em algum momento na pessoa A, na pessoa B, mas na pessoa C é muito maior que isso. O novo Herodes, ele vive imbricado na sociedade, misturado na sociedade. E se a gente não disser hoje que basta, que é necessário um novo pacto de educação e de cultura, um novo pacto de saúde, uma nova economia, como a economia de Clara e Francisco, proposta pela Igreja no Brasil, se a gente não mudar, a gente vai continuar assistindo Herodes matar, matar e matar, dia após dia, ano após ano. Sabe, pessoal, eu não tenho nenhuma pretensão de achar que começar a mudar o mundo. Porque não se muda o mundo inteiro de uma vez só. Mas é necessário, pelo menos, que a gente se conscientize e diga: não pode ser assim. É necessário pensar um outro pacto social, uma outra forma de viver, de agir, para que a gente possa ter um futuro melhor. Ou então, no fim das contas, a nossa sociedade não vai ter futuro nenhum. Nós, que somos comprometidos no amor, que cuidamos dos inocentes, que nos preocupamos com a vida, com a dignidade humana, podemos até ter futuro. Mas a sociedade como um todo vai sucumbir. E é hoje, mais do que nunca, o dia da gente dizer: José do Egito, nós já conseguimos, pelo menos, uma disposição para enfrentar o Herodes. Amém? Bom, me mantive no meu tempo, né? Consegui terminar antes das 20 horas. Então, acho que vocês devem ter gostado ou não gostaram, ou acharam que eu estou doido. É um direito de todo mundo, não tem nada contra, vocês estão certos. O importante é que vocês reflitam sobre a palavra de Deus. Pensem a palavra de Deus, para que ela valha a pena. Tá? Eu vou me despedir deixando a minha bênção, pedindo a intercessão dos santos inocentes, que eles possam nos levar ao caminho de entender e nos comprometer a superar o novo Herodes. Por intercessão dos santos inocentes, desçam sobre vós e permaneçam para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.